Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. É um motivo de grande alegria poder estar aqui junto com vocês, engrandecendo, louvando, exaltando o nome do Senhor. Quero expressar minha gratidão pelos nossos pastores, pastor Ronaldo, pastora Linda. Agradeço a oportunidade de poder compartilhar aquilo que Deus tem colocado em meu coração para essa noite. Essa campanha, Chamados para Curar, ela nos lembra que todos nós temos um papel na transformação do mundo. Seja através de palavras, atitudes ou um cuidado com o próximo. Curar não é apenas físico, mas é algo espiritual e emocional. Nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas precisam de uma cura. Pode ser da alma, de dores invisíveis, das perdas. Essa campanha é um convite, na verdade, para sermos instrumentos de amor e restauração. Amém. Curar também é ajudar, amém, apoiar, ouvir quem precisa. Ser chamado para curar é entender um propósito maior, levar esperança, fé, consolo àqueles que precisam. Deus nos usa como canais de cura na vida de outras pessoas. Amém. Sem mais delongas, eu queria pedir por gentileza se os irmãos podem abrir as vossas Bíblias em João 5. Vamos ler o versículo 8. Aqueles que encontraram podem ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 8. Aleluia. Todos encontraram? Amém. E disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Somente até aqui. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Obrigado, Deus. Antes de nós entrarmos em muitos detalhes sobre este capítulo, este texto, que é o nosso texto-chave para esta noite, eu queria brevemente voltar ao capítulo 4, exatamente entre os versículos 46 ao 54, onde Jesus, ele cura um menino. Ele cura um menino que está sofrendo, ele está com uma febre, a palavra vai dizer que ele está à beira da morte. O Evangelho de João foi escrito depois que os evangelhos já estavam cercando as igrejas há mais ou menos 20 anos. Ele foi escrito para reforçar a fé dos cristãos em Cristo, para mostrar que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. E aqui nestes versículos, onde Jesus opera o seu segundo ato milagroso, nós podemos ver que Jesus, ele veio para curar pessoas. Aqui ele está em Canaã da Galileia, novamente, onde ele transformou a água em vinho. Nós podemos ver aqui que ele encontra com um pai que está aflito, um pai que está sofrendo, triste, pois o seu filho está à beira da morte, ele está em um leito. Quantas pessoas, irmãos, agora neste momento, enquanto nós temos a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, estão em algum lugar, talvez sofrendo, estão em um leito de enfermidade, estão passando por uma prova, estão sem saber o que fazer. Pois este pai, que era oficial do rei, eu creio que tinha os recursos para cuidar do seu filho, ele tinha a maneira de cuidar do seu filho muito bem, mas ele já tinha tentado de tudo, e o seu filho se encontrava nessa posição. O seu filho ainda estava prestes a morrer.
E nós podemos ver aqui que ele vai de encontro, sabendo que Jesus está cerca ali por volta. Ele vai ao encontro de Jesus. E ele pede para ir até Cafarnaum, onde o seu filho está deitado neste leito, para poder curá-lo, para poder sará-lo desta enfermidade. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, ele somente lança uma palavra de cura, aleluia, até este menino. E aqui nós entramos no tema desta palavra dessa noite. O poder da palavra lançada. Nós podemos ver, irmãos, que a palavra, ela tem um poder grande, ela tem um grande impacto quando nós lançamos uma bênção para a vida daquele que está necessitado. Em Hebreus 4:12, a palavra diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, das juntas, do espírito e medula, e é apta para discernir o coração e a intenção do coração. Aleluia. Aleluia. Em Provérbios 18:21, a palavra também diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Tiago 3:5 afirma: a língua é um pequeno membro, mas ela se gloria em grande impacto. Ou seja, as nossas palavras, ela tem poder para construir e para destruir. A língua é um pequeno membro, mas ela causa um grande impacto quando lançada da maneira certa na vida de uma pessoa. Jesus, ele lança essa palavra para a vida deste menino, a qual estava necessitando de uma cura, a qual estava prostrado em uma cama, sofrendo, sem poder ter essa cura. Quantas pessoas, irmãos, precisam de uma cura neste momento? Quantas pessoas precisam de uma palavra lançada para a vida dela neste exato momento, enquanto estamos aqui com saúde na casa do Senhor? É uma grande bênção. É uma grande bênção só poder estar aqui, glorificando a Deus. Só de nós termos acordado, irmão, já é um grande milagre na nossa vida. E nós vemos que Jesus, ele lança essa palavra. E o Pai, ele crê na palavra que foi lançada. Jesus, ele diz: vá que o seu filho viverá. O seu filho não vai morrer. O seu filho vai ser sarado. Aleluia. Aleluias. Então esse homem, esse oficial do rei, esse pai, ele vai de encontro ao seu filho que está em Cafarnaum. Mas não antes de ser encontrado por um mensageiro. O mensageiro que está trazendo uma palavra de bênção para a vida dele. Está trazendo uma mensagem a qual o seu filho estava bem. O seu filho estava sarado. O seu filho tinha sido curado desta enfermidade. A febre tinha deixado o corpo dele. Então o pai pergunta para este homem qual foi a hora que isso aconteceu. Qual foi a hora que essa febre deixou o corpo dele? E o homem responde dizendo que foi exatamente a 1h. E o pai então conclui, porque ele estava ali e ele sabia exatamente a hora a qual Jesus lança essa palavra. E ele sabe que foi realmente Jesus, porque Jesus lançou a palavra também exatamente a 1h. Aleluia. Nós podemos ver o poder da palavra aqui. Nós podemos ver que a nossa palavra, sim, ela tem poder para curar pessoas.
através do Espírito Santo que habita em nós, nós podemos lançar uma palavra de bênção para aquele que está aflito, para aquele que está necessitado de um renovo, de uma cura espiritual, uma cura física. Nós temos essa autoridade e esse dever de sermos esse canal de bênção e de cura para a vida de outros que estão precisando. Através desse sinal, através dessa cura, deste milagre, então todos da sua família creram em Jesus. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos, estão só esperando ser liberada uma palavra dessa na vida delas, para ela ver o quão grande é o Deus que nós servimos, o quão grande é esse Jesus maravilhoso que nós temos como Senhor e Salvador. Elas estão só esperando, irmãos, essa palavra ser lançada na vida delas. Aleluias. Então agora, alguns tempos depois, Jesus se encontra em Jerusalém. O clima ali é de festa, é de alegria, é de expectativa, pois ali está tendo uma festa. A palavra não vai dizer qual festa era, mas só que estava dizendo que ali tinha uma festa, e ali o povo estava reunido. Mas no mesmo lugar onde havia este povo alegre em festa, no mesmo ambiente, ali em Jerusalém mesmo, também havia um local onde tinha pessoas que estavam sofrendo, onde tinha pessoas que estavam necessitados de uma cura. E ao invés de Jesus ir até essa festa, ele primeiro passa por esse lugar. Aqui, irmãos, nós podemos ver a característica de Deus em Jesus. Deus, ele sim está conosco na nossa alegria. Deus sim está conosco nos momentos nossos de festa, de conquista. Mas Deus também está conosco no momento do caos. Deus também está conosco no momento da tempestade. Deus está conosco no momento da dificuldade. Aleluia. Alguém pode glorificar a Deus por este motivo? Aleluia. E nós podemos ver aqui que Jesus, ele vai até este local. Um local a qual a palavra vai chamar de tanque de Betesda. Betesda em hebraico quer significar casa de misericórdia ou casa da graça. Mas aqui neste local não era como um simples hospital. Aqui onde eles estavam era um local onde os enfermos se encontravam, porque ali a palavra vai dizer que havia uma grande multidão de cegos, mancos, paralíticos, cegos que não tinham visto a luz do dia, a luz do sol há anos, mancos que precisavam de um amuleto, não podiam andar por conta própria, paralíticos que estavam prostrados, não podiam se mover. E nós podemos ver que Jesus, ele vai até este local. Ele está indo até este local. Quando ele chega neste local, ele logo avista um homem. Jesus, ele nos viu. Aleluia. No meio de milhões, de milhares de pessoas, ele nos viu no momento da nossa dificuldade, no momento do nosso caos. Quando nós ainda estávamos perdidos no mundo, Jesus olhou para cada um de nós que estamos aqui nesta noite e falou: eu vou ajudá-lo, eu vou levantá-lo da onde que ele está. Ai, vai ser para minha glória que eu vou fazer isso. Aleluias. Obrigado, Senhor. E nós podemos ver que Jesus, ele logo chegando, ele vê este homem. Mas o olhar de Jesus, ele não simplesmente vê a aparência desse homem. Ele não olha e vê um pobre.
Ele não olha e vê uma pessoa que está ali deitada no chão, com roupa suja, talvez com mau cheiro. Ele não olha para a aparência desse homem. E é assim que Deus faz, irmãos. Quando Deus olha para nós, quando Jesus olha para nós, Ele vê o que está dentro do nosso interior. É o que está dentro. O olhar de Jesus transpassa a aparência desse homem e ele vê o interior dele, ele vê o coração dele, ele vê o sofrimento que este homem está passando, ele vê as dores, a solidão deste homem que estava ali prostrado há tanto tempo esperando uma cura. Aleluias. A palavra vai dizer que ele estava daquela maneira há 38 anos. 38 anos é quase uma vida toda, irmão. É quase 4 décadas parado, prostrado ali em uma posição, vendo a sua vida passar perante os seus olhos, sem poder movimentar, sem poder levantar e andar. É quase uma vida toda dessa maneira, em solidão. E quando Jesus olha para o interior deste homem, ele vê este sofrimento. Deus foi assim da mesma forma, quando Deus ele envia Samuel até a casa do rei Davi, até a casa de Jessé. Quando ele vai ungir o rei Davi, ele chega e ele olha aqueles irmãos que talvez tinham um físico adequado para aquele título. Talvez ele olha para aqueles irmãos e ele vê uns homens mais fortes, uns homens mais dispostos para carregar aquele título. Mas ele não olha para a aparência do homem. Ele não olha para aquilo que o homem vê, mas sim para aquilo que está no interior do homem. Aleluia. Porque Davi virou rei porque ele era o homem segundo o coração do homem, de Deus, não pela aparência de Davi. Ele não foi ungido rei por causa da sua aparência. E aqui nós podemos ver que quando Jesus ele chega até este local, vê este homem prostrado, a qual ele estava ali há tanto tempo sofrendo, irmãos. É muito tempo, 38 anos é muito tempo. É muito tempo para ficar parado em uma posição desta maneira. E quantas pessoas estão da mesma forma? Quantas pessoas estão paradas, espiritualmente falando, vendo a sua vida passar, vendo a sua vida ir embora, e estão parados no mesmo lugar, no mesmo local. Aleluias. E nós podemos ver que Jesus, ele cura este homem. Ele não se importa com a aparência dele, ele quer curar. Ele Aleluia. Quer curar. Jesus está falando nessa noite, não importa da forma que você está, não importa o quanto tempo você está esperando, eu vou agir na sua vida, eu vou transformar a sua vida, eu vou curar você dessa situação. Aleluia. Então Jesus, aleluia, Jesus ele lança outra palavra de cura na vida de outra pessoa novamente. Podemos ver aqui novamente o poder que a palavra lançada tem. A palavra não vai dizer que ele colocou as mãos. A palavra não vai dizer que ele esperou o mover da água. Pois é isso que a palavra diz ali, que eles estavam esperando o mover da água. Pois quando um anjo descia, aquelas águas do tanque eram agitadas. E quem entrasse neste tanque primeiro seria curado das suas enfermidades. Eles estavam esperando o mover da água. Enquanto muitas pessoas estão esperando coisas que não vão trazer eles paz, não vão trazer nada, é na onde que Jesus aparece, é na onde que Jesus chega e faz a diferença. Aleluia. E nós podemos ver que ele esperando ali, por isso, esperando tanto tempo, a cura verdadeira veio de Jesus. Aquilo que ele tanto esperava aconteceu. E Jesus ele chega e faz uma pergunta para ele.
Ele faz a pergunta seguinte: você quer ser curado? Uma pergunta talvez óbvia para alguém que está sofrendo há tanto tempo, para alguém que está nesta posição há tanto tempo. É claro que ele quer ser curado, mas por que Jesus faz essa pergunta? Porque tem pessoas, irmãos, que elas, mesmo na situação que elas estão, mesmo da forma que estão vivendo, ainda não querem ser curadas. E para Jesus curar, a porta tem que ser aberta. Você tem que querer essa cura. Você tem que querer essa transformação para a tua vida. Jesus não é nenhum ladrão que chega arrombando as portas e entrando para dentro sem permissão. Você precisa verdadeiramente querer essa transformação para a sua vida. Aleluia. Então Jesus, ele pergunta para este homem: você quer ser curado? Você quer ser sarado? E esse homem, ele responde com aquilo que ele estava vivendo. Ele responde com a situação que ele estava se encontrando. Ele não diz nem sim e nem não. Ele responde: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajuda a colocar eu nesse tanque, nessa água. Quando a água começa a movimentar, entra outro na minha frente. Quantas pessoas, irmãos, já estão cientes, já aceitaram para a vida delas a derrota? Quantas pessoas, irmãos, estão numa posição onde elas já aceitaram que não vão ter essa vitória? É por isso que Jesus, ele faz essa pergunta. Enquanto isso, Jesus está na frente. Quantas portas de igreja estão abertas por aí, irmãos? Quantas portas estão abertas para a pessoa entrar, aceitar Jesus, começar uma transformação verdadeira na vida delas, mas se encontram prostrados, se encontram em uma situação que parece irrevertível, mas é porque a pessoa, ela quer se tratar, ela quer se transformar por conta própria. E nós sabemos que não é pela força do nosso braço. Muitas pessoas, elas esperam vencer vícios. Elas esperam melhorar a vida delas, para quando elas está perfeita, vir atrás de Jesus. Meu Deus. Eu não vou neste local, eu não vou na igreja, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Irmão, venha receber a sua cura. Venha receber a sua transformação. Quando você se rende, é Jesus que vai transformar você. Jesus não está em procura de pessoas perfeitas. Ele está à procura de pessoas que verdadeiramente querem essa mudança para a vida deles. Ele não procurou perfeitos quando ele esteve aqui. Aqui mesmo nessa palavra nós podemos ver que ele preferiu ir aonde estavam os doentes. O próprio Jesus, ele disse que os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. O próprio Jesus disse, aleluias. E nós podemos ver aqui que quando este homem, ele faz essa resposta para Jesus, mesmo com essa resposta, mesmo não sendo um sim, mesmo não sendo um não, Jesus ainda quer curá-lo. Aleluia. Não importa aquilo que você disse, não importa aquilo que você fez, Jesus neste mesmo momento, aleluia, ainda quer salvá-lo, ainda quer curá-lo, ainda quer te tirá-lo deste calabouço onde você se encontra e você não consegue sair por conta própria, mas Jesus, ele pode. Nós servimos um Deus que é grande, nós servimos um Deus que é dono do milagre, nós servimos um Deus que pode todas as coisas, e a palavra dele diz que nós também podemos todas as coisas por aquele que nos fortalece. Aleluia. E nós podemos ver aqui que Jesus, ele lança essa palavra na vida deste homem. Ele diz
levanta-te e anda. Toma o seu leito e anda. Este leito, essa cama, essa maca, aqui neste momento, representava aquilo que tomava a vida deste homem. Ele precisava deste leito. Ele precisava estar ali deitado. Mas quando Jesus ele lança essa palavra, aquilo que há 38 anos não acontecia, aconteceu. Aleluia. Os ossos fortaleceram. Aleluia. Os músculos começaram a se mover. E este homem levantou. Este homem saiu caminhando para a glória de Deus. Aleluia. Esse é o poder que Deus tem na nossa vida. Quando nós queremos. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. E aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aleluia. Jesus está na porta dos nossos corações, todo dia, nos chamando para uma transformação, nos chamando para serem diferença, nos chamando para transformar o caos que nós estamos vivendo em paz, para nós andarmos na verdadeira paz que é Cristo Jesus. Amém. Quantas pessoas estão lá fora, irmãos, perdidas, aleluia, sem rumo, sem saber para onde ir, só esperando uma palavra lançada na vida deles, só esperando alguém testemunhar, só esperando alguém fazer uma oração, uma intercessão pela vida deles, para ele ser tocada verdadeiramente por Jesus. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas estão sofrendo como este homem? E é essa nossa missão aqui na terra. Aleluia. De ir atrás dessas pessoas. A palavra de Deus diz que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. E nós somos estes poucos ceifeiros. Nós somos os que foram chamados para ir atrás dessas pessoas, para ajudá-las a sair da onde que elas estão, da situação que elas se encontram. Aleluia. Yes. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero contar um breve testemunho sobre a minha vida, a minha trajetória. Por muitos anos, por muito tempo, eu me encontrava como este homem, prostrado, parado na vida, sem poder caminhar, espiritualmente falando. Há muito tempo eu me encontrava nessa situação deste homem, me drogando, na bebedice, bebendo demais da conta, só queria saber de festa, só queria saber de curtir a minha vida, só queria saber de coisas que não me traziam paz verdadeira para a minha vida, perdendo meu tempo, na verdade. Mas Jesus, ele me encontrou. Aleluia. Ele viu a situação que eu estava, eu me abri para ele, eu aceitei que eu precisava de uma mudança na minha vida, eu vi o erro que eu estava cometendo e eu resolvi a servi-lo. Aleluia. Quantas pessoas, irmãos, estão na mesma situação? Quantas pessoas vêm para este país atrás de uma vida melhor, atrás de uma situação melhor, mas se perdem nas drogas, se perdem no alcoolismo, se perdem, simplesmente perde o foco daquilo que eles veio fazer. Quantas pessoas, irmãos, até caminham, não precisam de amuletos, mas elas não andam na vida, elas estão cegas,
não conseguem ver por conta própria, eu não estou julgando, eu estou alertando, irmãos. Aleluia. Esse é o nosso dever. Quantas pessoas estão nessa situação? Pessoas trabalhadoras, pessoas que trabalham em um trabalho duro, porque viver aqui é difícil, é uma tarefa difícil, nós quase não temos tempo. Se nós não organizarmos o nosso tempo, nós acabamos perdendo tudo, não vemos nada, não fazemos nada. Quantas pessoas estão nessa situação, anos após ano, mês após mês, dia após dia, se encontram nos mesmos locais, talvez em um balcão de um bar, em uma discoteca, trabalham duro a semana inteira, mas somente pensando na sexta-feira para se drogar, para se embebedar, e pensam que estão curtindo a vida, enquanto isso Satanás está ceifando vidas, Satanás está tomando vidas dessa forma. Quantas pessoas precisam ser alertadas daquilo que elas estão fazendo? Quantas pessoas precisam da cura, porque Jesus ele está pronto a curar. Aleluia. Quantas igrejas, irmãos, com as portas abertas? Quantos locais por aí, como a nossa igreja, que estão com as portas abertas para receber pessoas? Aleluia. Mas tem pessoas que não querem. Tem pessoas que neste momento elas não querem. Mas Jesus ele pode transformar essas pessoas. Jesus ele pode alcançar essas pessoas. Só basta elas abrir o coração e querer essa transformação para a vida delas. Aleluia. Glória a Deus. Tantas pessoas, irmãos. Algumas pessoas vêm para este país, morrem sem conquistar nada. Outras voltam para trás de mãos vazias. Outros obtêm tudo: casa, luxo, carros bons, conforto, mas não tem aquilo que a gente tem, não Aleluia. tem Jesus. Então há um vazio Aleluia. dentro dessa pessoa. A angústia toma conta, a ansiedade toma conta. Quantas pessoas, irmãos? É muitas pessoas dessa forma, que estão vivendo nessa situação, que estão prostrados, parados, sem poder movimentar, sem poder progredir. O irmão contou um testemunho na nossa oração segunda-feira, que me ajudou a confirmar essa palavra para essa noite. Que um amigo precisava de uma orientação, pois tudo estava dando errado. Tudo que ele tentava fazer não dava certo, tentava juntar dinheiro, o dinheiro ia embora, aparecia uma situação e gastava tudo. Irmãos, isso é o que acontece quando nós não temos Jesus no centro da nossa vida. É Ele que está no controle de todas as coisas. Ele faz o sol nascer para os justos e para o injusto. É Ele que está no controle de tudo. Ele está no controle de todas as coisas, tendo você Ele como Senhor e Salvador ou não. Quem dá a última palavra ainda é Deus. Quem dá a última palavra ainda é o nosso Senhor e Salvador. Glória te damos, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Este homem, ele é curado da sua enfermidade, assim como este menino que nós falamos no começo dessa palavra. E tudo por um motivo: para glorificar o nome do Senhor,
para glorificar o nome de Deus. Aleluia. Este é o motivo a qual João escreve este último evangelho. A igreja estava precisando se renovar novamente. A igreja estava precisando ser dita, confirmada que Jesus sim era o Filho de Deus. Aleluia. Tudo tem um propósito, irmãos. Nós não fomos alcançados por um acaso. A nossa vida sendo alcançada por Deus tem um propósito. E este propósito é o tema da nossa campanha. Porque nós fomos chamados para curar. Nós fomos chamados para ser canais de bênção na vida de outras pessoas. Amém, Deus. Aleluia. Tem pessoas que têm dons de cura. Tem pessoas que têm dons de libertações. Tem pessoas que têm dons de línguas, outras de interpretações. Mas todos nós temos este dever de interceder por pessoas, independente do dom que nós temos de Deus ou não. Aleluia. Nós temos esse dever de levantar e ir atrás dessas pessoas e orar por essas pessoas. Jesus não precisou nem tocar. Pelo tamanho da fé que ele tinha em Deus, ele somente lançava uma palavra e a pessoa era curada. Aleluia. E nós podemos ser da mesma forma, irmão, porque a palavra de Deus, ela diz que se a nossa fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, vocês já viram um grão de mostarda? É isso aqui, ó. É pequena. Mas se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diremos para o monte, sai dali e vai para lá, e ele tem que sair do caminho. Ele tem que sair da onde que ele está na frente. E nós temos que avançar. Aleluia. Jesus, ele está conosco. Ele está conosco na nossa dificuldade. Ele está conosco no momento da tempestade. Assim como ali naqueles versículos, eu não me venho à memória, desculpa, mas que eles estavam ali no barco e Jesus estava dormindo. Jesus estava com eles no meio da tempestade. Jesus estava na popa do barco dormindo, porque os problemas não é nada para Jesus. Aleluia. Ele é dono de tudo. Ele faz acontecer tudo, irmãos. Aleluia. Só basta nós afirmarmos a nossa palavra nele. Jesus, ele é a palavra de Deus. No início desse capítulo, em João 1, versículo 1, se a irmã pode colocar para mim, por gentileza, João 1, versículo 1. Aleluia, glória a Deus. Estava, porém, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui é Jesus, é a palavra. Ele é a palavra de Deus que se tornou carne. Aleluia. Jesus veio para confirmar a palavra de Deus. Jesus veio para curar os enfermos, para transformar as vidas. Mas é necessário uma entrega. É necessário nós entregarmos a vida na mão dele, para ele começar essa transformação, para ele começar este renovo. Aleluia. Obrigada, Jesus. Irmãos, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, este momento que nós temos aqui, nesta casa de oração. Aleluia, Jesus. Nossos pastores são bênção. Agradeço a Deus pela vida do pastor Ronaldo, da pastora Linda. Eu agradeço a todos vocês por ser parte desse corpo junto com todos vocês. E eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus. Antes de entregar o microfone para o pastor, eu quero fazer só uma breve oração aqui em gratidão
ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu agradeço pelo dia, eu agradeço por poder levantar, por poder ir atrás do meu trabalho, para me poder, Senhor, ter movimento, poder sair do lugar, Senhor, enquanto muitas pessoas, Pai, se encontram em uma situação onde elas não podem caminhar, onde elas não podem progredir, Senhor. Senhor, Tu foi bondoso com nós, Senhor. Tu nos deu, Senhor, a possibilidade de estarmos aqui, Senhor, com saúde, Pai. Tu deu essa possibilidade, Pai, de estarmos aqui prostrados neste momento, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo seu sacrifício naquela cruz, por tanto sofrimento, Senhor. Tu não necessitava nada disso, Senhor. Tu já estava no lugar mais alto junto com Deus, mas mesmo assim o Senhor tomou forma de homem, veio e pagou o meu pecado, o pecado de todos que se encontram aqui, e todos dessa terra, deste mundo, e todo joelho, Senhor, se dobrarão em sua presença, Pai, dobrarão ao teu nome, Senhor, porque tu és santo, Senhor, tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória. Obrigado, Deus Pai. Senhor Deus, eu peço que o Senhor vá de encontro com essas pessoas que estão necessitadas dessa cura, Senhor, seja ela qual for, Pai, eu não sei, Pai, mas talvez seja um nódulo que precisa ser removido, talvez é uma tuberculose que precisa ser tirada de dentro dela, talvez, Senhor Deus Pai, é uma enfermidade que para o homem é incurável, mas só que Deus, eu creio que Tu pode, Senhor, Tu pode alcançar essa alma, Tu pode libertar este povo, aleluia, Pai, porque até o homem, até os médicos, Senhor, tem limite, mas Tu, Senhor, não tem limite, Deus, Tu não tem limite nenhum, Senhor, o Seu poder é alto, o Seu poder é maravilhoso, é transformador para a nossa vida, Tu és a água viva, Senhor. Obrigado, Deus Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, por aquilo que Tu ainda vai fazer, Pai, por nós. Obrigado, Deus, eu agradeço. Protege a cada um que está aqui neste culto, Senhor Deus, esteja com aqueles que não tiveram a oportunidade de vir, Senhor, que se encontram, Senhor, passando mal, que se encontram, Senhor, com uma enfermidade. Toca agora, Senhor Jesus, e cura este povo. Cura, Senhor, do alto da cabeça até na planta do pé, Senhor. Deus, aonde estiver, Senhor, uma gota do sangue nosso, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa dar livramento, em nome